Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Muito obrigado por mais uma vez nos congregar em teu grande nome. Pai, nós clamamos a tua ajuda, o teu socorro. Clamamos a ti, Senhor, que venha verdadeiramente nos ajudar mais uma vez a tocar a vida, o poder, a realidade de tudo aquilo que é a tua palavra. Pai, nós pedimos no teu santo nome, Senhor, que tu venhas falar ao nosso coração. Mais uma vez, abra os teus céus e revela para nós mais da tua palavra, mais daquilo que o Senhor anela ministrar a nós. Pedimos também, Senhor, nos ajuda a absorver, nos ajuda a receber, que essa palavra possa ser vida dentro de nós, que essa palavra possa ser uma palavra libertadora, que essa palavra seja uma palavra que nos transforme, que essa seja uma palavra que venha cortar em nós tudo aquilo que não te honra, que não te agrada. Eu te peço, querido Pai, no grande nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, vamos abrir aqui as nossas Bíblias, em Oséias capítulo 6, vamos ler apenas o versículo 3, e conheceremos e prosseguiremos em conhecer o Senhor, como a alva está fixada sua saída, e virá a nós como a chuva da primavera que rega a terra. Como já temos estudado sobre este livro do profeta Oséias, este é o livro que fala do eminente juízo de Deus sobre a nação de Israel. Antes de Israel ser levado para o cativeiro da Síria em 722, Deus levantou o profeta Oséias para falar ao povo de Israel, para poder mostrar para este povo que o juízo de Deus é certo, que o juízo de Deus virá sobre o seu povo, e que este juízo, ele viria para tratar de maneira profunda com uma nação rebelde, que não amou a palavra de Deus, que não recebeu, não acolheu a palavra de Deus, que tinha um culto hipócrita, superficial, que não levava a sério aquilo que Deus lhes falava. Eles preferiram viver a superficialidade da fé, eles preferiram viver uma religião de aparência. O que isso quer dizer? Uma apostasia. Apostasia. Foi de fato isso que aconteceu em Israel. Uma apostasia. E não é diferente nos nossos dias, irmãos. Também estamos vivendo uma terrível apostasia. E sabe o que é pior na apostasia? É que as pessoas sabem e elas não fazem nada. Elas não reagem. E quando reagem, é como está aqui nesse texto, versículo 4. O que farei contigo, Efraim? O que farei contigo, ó Judá? Vossa piedade é como uma nuvem pela manhã, e como orvalho de madrugada que desvanece. Então o que o Senhor está mostrando aqui? Primeiro, a rapidez do orvalho. Ele vem e logo se dissipa. E mais ainda, não penetra. É como uma coisa superficial que não tem profundidade. E é isso que é triste, irmãos. É o comodismo, como as pessoas têm vivido a fé cristã.
é um câncer generalizado, é um mal generalizado, é o desprezo à palavra de Deus. E é por causa desse desprezo, irmãos, é que nós sabemos que Deus vai julgar. Uma coisa que é evidente aqui no escrito de Oséias, é que ele diz assim: e conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como alvo, como a alva está fixada sua vinda. Ele diz assim: sua vinda é certa, o Senhor virá. Aí diz: e virá a nós, como chuva, como a chuva da primavera que rega a terra. Então, preste atenção, ele diz que o Senhor virá. Está certo que o Senhor virá. Ele virá para visitar o seu povo. Ele fará uma visitação. E se você estudar os últimos anos do reinado de Israel, e eu creio que todos aqui sabem muito bem o que quero dizer com o reinado de Israel. Aquele último tempo, aquela última fase, aquele último período do reino de Israel. Quando você estuda, você sabe que Israel aqui é o reino do norte, aquelas 10 tribos que foram levadas para o cativeiro da Síria. Então você descobre que antes disso, Deus promoveu um avivamento, Deus trouxe um avivamento. E mesmo Deus tendo feito isso, no tempo de Jeroboão, no tempo de Jonas, do profeta Jonas, Deus ter feito um avivamento, ter abençoado a nação de Israel, como grandes conquistas, mesmo assim eles não se voltaram para o Senhor. Isso também é verdade quanto ao reino do sul, Judá. Deus enviou a palavra, Deus enviou profetas, Deus visitou o seu povo, mas o povo não quer. Então, meus irmãos, eu sei que eu vejo muitos irmãos com o coração com uma falsa piedade. Sabe o que é falsa piedade? É piedade sem a verdade, né? Então muitas vezes as pessoas dizem assim para mim: Luiz, vamos levantar um grande clamor, olha os missionários que estão morrendo lá na Síria. Ora, irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês: quem está pregando o evangelho na Síria não são covardes. Quem está pregando o evangelho no Afeganistão não são covardes. Quem está pregando o evangelho ali está disposto a morrer. Nós temos que orar por esses que estão vivendo a vida cristã, que não tem coragem de viver a vida cristã. Esses é que nós temos que orar, não é pelos missionários que estão morrendo. Então algumas pessoas já me chamaram para a gente estar orando pelos missionários que estão sendo perseguidos. A igreja é perseguida desde o primeiro século, irmãos. E esses irmãos que estão lá pregando o evangelho, eles têm prazer de morrer pelo Senhor. O duro somos nós que temos dificuldade de viver para o Senhor. Entende? Vocês entendem, irmãos? O triste é isso. É a fé superficial. É você receber tanto do Senhor e ter tanto do Senhor para desfrutar e não beber, ter pão e não comer, ter o Espírito Santo e não se encher. É nós estarmos atrasando o propósito de Deus, é nós estarmos atrapalhando a obra de Deus, é nós estarmos impedindo o avivamento de Deus, é nós estarmos retardando a volta do Senhor. É nós que precisamos de oração, não esses lá. Esses são gigantes espirituais. E mártires são homens que recebem uma dádiva de Deus para isso. Uma pessoa que é mártir, ela tem prazer de morrer pelo Senhor, porque só estão morrendo porque dispuseram não negar a fé. Porque se eles tivessem negado a fé, eles não seriam mártires. Eles são mártires porque simplesmente eles foram verdadeiros no seu testemunho. Agora, duro é nós aqui, irmãos. Não tem ninguém que joga uma pedra naquele vidro, não tem ninguém que entra aqui nos ameaçando, não é verdade? E a gente não tem coragem de viver a vida cristã dentro da casa, diante dos nossos vizinhos. Nós não temos dado esse testemunho. Nós que temos atrapalhado o avivamento dos últimos dias. Nós que temos comportamentos estranhos, bem diferentes daquilo que a igreja primitiva tinha, irmãos. Prazer que eles tinham de reunir,
prazer que eles tinham de adorar a Deus, porque eles eram o culto. Eles eram o culto. Eles amavam o Senhor de verdade. A igreja primitiva, aquela igreja, ela foi o prolongamento do ministério de Cristo. O que eles ensinaram era aquilo que de Cristo eles receberam. A doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão, as orações, tudo que eles receberam de Cristo, é o que eles viveram e tiveram aquilo como fundamentos, entende? Fundamentos. Se nós, irmãos, negligenciarmos a visita do Senhor, Ele vai vir visitar a sua casa. O Senhor está dizendo aqui, olha, o juízo vai vir, o juízo vai vir, eu quero me revelar, vocês deveriam me conhecer e prosseguir me conhecendo, e eu vou visitar vocês, eu trarei uma grande visitação a vocês. Ele fala aqui como a chuva seródia, a chuva da primavera, a chuva dos primeiros frutos, a chuva seródia, aquela que vai produzir a ceifa, a grande colheita, antes que o nosso Senhor Jesus venha para colher o fruto, para colher a sua igreja, para arrebatá-la dessa terra, Deus vai trazer um grande avivamento. Do jeito que o mundo está hoje, irmãos, consumindo os cristãos, da maneira como os cristãos hoje estão aí, ansiosos, sofrendo de ansiedade, desesperados pelas coisas do mundo, em ter, em possuir, em fazer, vivendo fora da vontade de Deus, vivendo como se Deus não existisse, vivendo uma fé superficial, um evangelho superficial, um Deus superficial, um Cristo genérico, o Espírito Santo que não transforma, que não convence. Vivendo dessa forma, esse tipo de cristão, esse tipo de igreja vai ser condenada, vai experimentar o juízo de Deus sobre as nações. Mas Deus tem um remanescente, Deus tem uma igreja que vai ouvir, que vai se render, que está amadurecendo, que está crescendo, que está bebendo. Deus tem um povo. A palavra de Deus é ministrada. Quantos ouvem e quantos recebem? É diferente dos que ouvem para os que recebem. Os que ouvem, eles têm apenas uma vaga ideia, aquilo não prossegue, aquilo não avança, aquilo não entra, aquilo não penetra, aquilo não fala. Eles só ouvem, não traz uma mudança, isso não produz impacto, isso não produz conversão, isso não produz transformação, isso não produz quebrantamento, eles apenas ouvem. Mas o que recebe, essa palavra é vida, essa palavra fica depositada no coração. Em algum momento, essa palavra vai produzir um efeito prático. Em algum momento, ela vai penetrar. Em algum momento, ela vai trazer a libertação, a cura, a restauração, a força, a graça que a pessoa precisa. Mas os que escutam, apenas escutam, eles não conseguem concentrar os ouvidos, eles não conseguem concentrar os olhos. Irmãos, não pensemos nós, só porque um dia você foi lá e levantou sua mão, dizendo que você aceitou Jesus. Você não aceitou Jesus, Ele não precisa que você o aceite. Aí você se tornou membro de uma religião, te deram uma carteirinha, aí passaram você pelas águas, você não sabe nem o que é a realidade de batismo, o que é a emancipação do mundo, o que é ser unido com o Senhor Jesus da sua morte. Aí pega o pão, pega o cálice, come religiosamente, e a única certeza que você tem é que você não vai para o inferno. Isso quer dizer, você só foi salvo para não ir para o inferno. Ser salvo para não ir para o inferno não é salvação. Não ir para o inferno é apenas uma das características da graça de Deus. Então nós temos que entender que o propósito da salvação não se restringe unicamente a nos livrar do inferno. O propósito mais elevado da nossa salvação é que nós nos tornemos filhos, é que nós nos tornemos uma noiva,
é que nós nos tornemos um santuário. E o que isto está acontecendo na nossa vida? Porque se pensamos na salvação como filhos de Deus, isso deve gerar em nós maturidade. Se pensamos na salvação como noiva, isso deve gerar em nós responsabilidade. E se pensamos na salvação como templo, isso deve gerar em nós santidade. Estão vendo, irmãos? Essas três coisas têm a ver com a salvação. Com a salvação. Se essas três coisas não estiverem crescendo, progredindo, avançando, você não precisa de muitos testes para saber que tipo de salvação você tem, psicológica, religiosa. Se esses três itens não estiverem evidentes na sua vida, eu quero te falar, a salvação que você tem é religiosa. Tudo o que você fez não representa nada diante de Deus. Nada. E eis a questão, eis aí, porque muitos cristãos não crescem. Porque muitos cristãos não crescem na vida cristã. Porque eles não têm salvação divina, o que eles têm é religião. Você encontra uma pessoa em um determinado tempo, aí você caminha com ela, ela não cresceu nada. Eu te pergunto, que tipo de salvação é esta? Com certeza é uma salvação onde o Espírito Santo não habita. Irmãos, eu falo, nós não temos o direito de julgar e nem de condenar ninguém, mas eu falo para vocês, é triste, é desanimador, é frustrante você conviver com cristãos há muito tempo e você não vê-los crescer. É triste, é desanimador, é frustrante, é uma grande decepção. Você vê cristãos a vida toda e eles estão andando em círculo. Não tem progresso, não tem crescimento, e se escondem de trás de muitas coisas. Atividade, serviço, obra, muita coisa. O grande segredo de um cristão salvo é que ele vai se comprometer com aquilo no qual Deus está comprometido. Ele vai se envolver com aquilo no qual Deus está envolvido. O Senhor Jesus disse para Marta, uma só coisa, a única coisa é estar aos pés do Senhor, é dar a palavra do Senhor a preeminência, é ver que quando o Senhor Jesus chega, Ele tem toda a preeminência, Ele tem toda a centralidade do Senhor e a preeminência da sua palavra. É isto. Quando a centralidade do Senhor toma o seu lugar, quando a palavra do Senhor assume o seu trabalhar na nossa vida, então, irmãos, a obra começou. A obra começou não é quando eu me disponho a fazer algo para Deus. A obra começou quando Deus está fazendo algo em mim. Em mim. Então, se vocês ouvirem essa palavra, irmãos, se nós não ouvirmos essa palavra, vai acontecer isso aqui, ó. Vai acontecer, irmãos. Vai acontecer. Não adianta eu ficar pregando para vocês aqui coisas superficiais. Vai acontecer, e pode ser que já esteja acontecendo. Alguns irmãos chorarão amargamente, porque eles perderam o tempo da visitação do Senhor. O Senhor está dizendo aqui, no livro de Oséias, conheça, prossiga, avance. Como você pode viver a vida cristã e não ter avanço algum? Como podemos dizer que somos a igreja do Senhor e não temos crescimento algum? O mesmo conhecimento que nós tínhamos há 10, 15, 20 anos atrás é o mesmo que temos hoje. Nada avançou, nada progrediu. Que tipo de cristão somos nós? Que tipo de cristão somos nós? Quando você olha para a igreja primitiva, você vê avanços. Você vê progressos. Se a igreja apostata, a culpa não é do Senhor. E o Senhor julgará cada um.
julgará as nossas obras. E o que não for ouro, prata e pedra preciosa, o fogo vai queimar. Haverá uma disciplina dispensacional, irmãos. Haverá o dano da segunda morte. E eu digo para os irmãos, não queiram passar por isso. Não queiram ouvir naquele dia, apartai-vos de mim. Não queiram ouvir naquele dia, não vos conheço. Não queiram, irmãos. Encoraje os irmãos a ir aos pés do Senhor em oração e pedir ajuda. Ninguém é um gigante espiritual suficiente. Nós necessitamos a todo dia, a todo tempo de ajuda. Existem guerras por dentro, guerras por fora, combates por todos os lados. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Precisamos da ajuda do Espírito Santo todos os dias. Precisamos que Ele pegue em nossas mãos todos os dias. Precisamos do trabalho da palavra todos os dias. Precisamos da vida de oração todos os dias. Nós não estamos num parque de diversão, nós estamos num campo de batalha. E se nós negligenciarmos isso, irmãos, sinto muito. Sinto muito. Porque se você não acredita, isso é um problema seu. Mas eu acredito. E sei que muitos acreditam. O Senhor Jesus está voltando. As coisas estão encaixando. Se você tem dúvida, olhe para a palavra, ela está se cumprindo. Olhe a apostasia. O anticristo não vai vir antes que venha a apostasia. A apostasia já chegou, nós estamos vivendo nela, irmãos. Nós estamos vivendo nela. Poder pregar para os ímpios é algo maravilhoso. Os ímpios ouvem, os ímpios, eles têm uma disposição para ouvir, ainda há uma possibilidade para eles. Dura para uma igreja como Laodiceia que diz, rica sou, não preciso de nada. Dura para aqueles que você fala, eles já estão questionando, interrogando. Eles têm uma mente sempre interrogando, não tem mais um coração receptivo. Por isso que você vê que Jeremias pregou 40 anos e Jerusalém não converteu. Judá não converteu. Benjamim não converteu. Ezequiel pregou durante o cativeiro. Da mesma maneira. O povo endureceu. Deus falou da restauração do seu povo, da restauração da sua casa, da restauração do sacerdote. Deus usou Ezequiel. Mas o povo endurecido, um remanescente muito pequeno, ouviu a voz do Senhor. Então você vai ver na história do povo de Deus, Malaquias veio e pregou, apenas uma pequena geração, irmãos, um grupo pequeno. É claro que nós temos informações, como por exemplo, aqueles assênios, que escreveram os tabletes do Mar Morto. Estude sobre isso, irmãos. Estude sobre os essênios que escreveram os tabletes do Mar Morto. Coisa linda foi aquilo. Com certeza, alguns grupos pequenos, mas bem pequenos de remanescentes. Como nós vemos ali nos primeiros capítulos do Evangelho de Lucas. Ah, irmãos, que o Senhor nos faça ser esse remanescente. Que o Senhor nos dê esse coração de remanescente. Um coração voltado para o Senhor. Porque a igreja nesses últimos tempos, ela está se desviando, ela está se apostatando, e ela está morrendo no gelo, morrendo na sua frieza, morrendo na sua arrogância, morrendo porque tem sido extremamente tolerante com este mundo e com o pecado, porque tem abandonado a maneira piedosa de ler a palavra, de ouvir a palavra, de receber a palavra. A igreja está morrendo, irmãos, e eu falo esse tipo de igreja com I minúsculo. Não a igreja gloriosa, não aquela igreja que nós encontramos lá no capítulo 3 de Apocalipse, aquela Filadélfia, mas eu falo de Laodiceia, eu falo de Sardes, Tiatira, Pérgamo, Éfeso. Se você olhar cada uma daquelas igrejas, irmãos, que advertência é para nós.
Você vê tantos valores que o Senhor viu na igreja de Éfeso, mas o Senhor diz: tenho porém contra ti, deixaste o teu primeiro amor. Era uma igreja zelosa, era uma igreja perseverante, era uma igreja que não tolerava os maus apóstolos, mas era uma igreja que havia abandonado os primeiros fundamentos. Volta e pratica as primeiras obras. Aquela igreja deixou o seu primeiro amor e as primeiras obras. O que quer dizer isso, irmãos? Muitas coisas vieram e substituíram. Da mesma forma, irmãos, é o que nós precisamos ir ao Senhor e perguntar: Senhor, a maneira como nós estamos fazendo isso é a maneira correta? Para que haja uma realidade de igreja, irmãos, nós não precisamos de muitas coisas. É apenas ler o livro de Atos, é ver o livro de Atos. Se nós olhamos para o livro de Atos, nós vamos encontrar o que o Senhor está requerendo de nós. Se nós olhamos para o livro de Atos, nós podemos receber do Senhor sua palavra. Nós podemos ver aquilo que realmente o Senhor está requerendo da sua igreja. Porque depois, irmãos, sabe aqueles profetas que só aparecem depois do caos? Aí aparecem os profetas. Aí eles aparecem dizendo assim: você lembra, né? Mas ele não falou nada. Os profetas de Deus, irmãos, são esses aqui, ó: Oséias, Jeremias, Amós. Eles falaram antes. Eles avisaram antes. Visitando e caminhando, irmãos, por muitos lugares. É triste você ver como o povo de Deus tem se deixado levar pelas artimanhas de Satanás. É triste, chega a doer por dentro. Você vê coisas simples, você diz para o irmão: não vá, não entre por esse caminho. E eles dizem assim: não, nós não vamos entrar, mas eles entram. Você vê quantos desvios, quantas rotas erradas, e isso tem trazido morte. Isso está trazendo morte. As pessoas estão brincando com as suas vidas. Satanás vai tragar cada uma dessas. Satanás vai trazer dano. Deus chama um grande exército para se posicionar pelo seu nome, pela sua casa, pela sua causa, pelo seu testemunho. Deus chama um exército para se colocar à frente e dizer para o Senhor: eis-nos aqui, Senhor. É esse exército que o Senhor conta, de homens e mulheres fiéis, porque o Senhor está dizendo: eu vou fazer uma visitação, antes do juízo, eu vou visitar a minha vinha. E que o Senhor visite, irmãos, e que Ele encontre corações desejosos dEle, corações que verdadeiramente o busquem, corações que se comprometam, corações que tenham desejo anelante pela sua volta. Que nós não podemos ficar, irmãos, nos conformando com cultos, com entretenimentos, com programas. Muitas vezes nós queremos discutir por que o programa não deu certo, sendo que as causas do Senhor são mais sérias, os assuntos do coração do Senhor são muito mais elevados. E é aí que nós temos que tocar, irmãos. É aí que nós temos que tocar. Por quê, irmãos? Porque o assunto da casa de Deus é o assunto mais elevado que tem. Porque sem que o Senhor tenha o seu testemunho na terra, eu falo para vocês, o que vai ser de nós, quando o juízo de Deus vier sobre essas nações? O que vai ser, irmãos? Quando nós olhamos no espelho, será que a gente não percebe que a gente está envelhecendo? Que os nossos dias estão indo embora? Será que olhar para o espelho não gera em nós um senso de urgência, de procurar fazer bem feito, de fazer o melhor? Ou será que quando nós olhamos para o espelho, a única coisa que nós fazemos é cultuar a nós mesmos? Será que quando você consegue se olhar, você não tem um senso de dizer: Senhor, o tempo está passando, e o quanto Satanás tem roubado da minha vida, do meu vigor, do tempo do Senhor, o tempo que o Senhor me deu para viver para o Senhor? Será que quando a gente
a gente olha para a vida e vê tanta morte, vê tantas coisas acontecendo, tanta infelicidade, tanta insegurança, e nós estamos no meio dessa sociedade corrompida, insegura, mas o Senhor tem nos abençoado, irmãos. Satanás tem chegado perto, mas ele não tem poder na nossa vida, e o Senhor tem mostrado isso. Então como que a gente vai posicionar? Tem que haver um senso de urgência, tem que haver uma reflexão sobre a nossa fé, sobre a nossa caminhada, o nosso crescimento, nossa maturidade, o depósito que temos recebido. Paulo diz para Timóteo: guarda o bom depósito. Será que nós temos guardado esse bom depósito para o tempo certo, para o momento certo? Quando você estuda a história dos apóstolos, uma coisa que você percebe: quanto mais os anos passaram, mais quebrantados eles estavam, mais comprometidos eles estavam, mais inflamados eles estavam. Na nossa geração, irmãos, quanto mais os anos passam, mais o cristão vai apostatando, mais o cristão vai esfriando. Isso é uma contradição. Quanto mais tempo você tiver com o Senhor, mais você deve crescer diante dEle, mais você deve ascender em comunhão com Ele, mais viva deve se tornar a sua fé, mais profundo deve ser o seu conhecimento espiritual, mais ampla deve ser a sua visão celestial. Então como é possível a gente passar tantos anos e definhando? E tem muitos cristãos que eles gostam de olhar para trás e dizer: não, antes, não, quando eu, porque outrora, eu era assim. Acho que um cristão que em algum momento ele se avalia dessa forma, ele deveria rasgar, se ele tiver um pingo de luz do Senhor, ele deveria rasgar o seu coração e dizer: Senhor, me perdoa. Irmãos, a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, até ser dia perfeito. Não é apagando, é brilhando. As lâmpadas das virgens nécias estavam apagando, das prudentes estavam acesas. Essa é a diferença. É que o tempo passa e nós vamos perdendo o depósito. Você se lembra, irmãos? As virgens nécias, elas não tinham uma vasilha de azeite, elas só tinham a candeia. As prudentes tinham a vasilha de azeite e tinham a candeia. Mas as nécias não tinham mais candeia, não tinha mais a vasilha, perdoe-me, só tinha a candeia. O que quer dizer? Elas perderam o depósito. Irmãos, nós não podemos perder o depósito espiritual. Não deixe a Bíblia se tornar um livro formal para você. Não deixe a Bíblia se tornar uma coisa comum para você. Não deixe a Bíblia se tornar uma coisa natural para você. Natural. Não deixe. A Bíblia não pode se tornar uma coisa comum, uma coisa ultrapassada, porque este livro é um livro eterno. É um livro eterno. Não é um livro para ontem, não é um livro para hoje, é um livro eterno. Então, não deixe, irmãos, não deixe o seu coração esfriar na oração, não deixe. Não seja aquele cristão apático que deita na cama, cobre a cabeça e fala: Senhor, muito obrigado por esse dia, em nome de Jesus estou cansado, amém. Não deixe. Não seja esse tipo de cristão que ora andando, fazendo as coisas, porque ele diz assim: Senhor, o senhor sabe que eu não tenho tempo mais. Não seja assim, irmãos. Não seja. Não viva a experiência baseado na vida do outro. Busque a sua experiência com Deus. Não fique apático, não fique frio. Não fique gastando tempo vendo filmes, vendo futebol, vendo tanta coisa que rouba o seu tempo com Deus, com a palavra. Não seja assim, irmãos. Tudo começa com um pouquinho. Sempre é um pouquinho, é um golezinho, é um pouquinho aqui. É só um pequeno desvio. Satanás precisa só de uma pequena brecha para ele te destruir. Não existe nada mais decadente do que um cristão hoje, ele sentar
E Deus está falando de maneira poderosa, e ele ser como uma cadeira como essa, ele não tem vida, ele não consegue ser tocado pela palavra. Não existe nada que seja mais lastimável neste mundo. Não existe, irmãos. Um cristão sem vida, um cristão apostata, um cristão que morreu, um cristão que verdadeiramente ele desprezou o Senhor, porque as coisas foram entrando devagarzinho, Satanás foi colocando sua cunha, e ele vai trabalhando, e você vai vendo que ao longo dos anos ele foi destruindo sua fé, seu anelo pela palavra, seu desejo de oração, sua fome de comunhão, vai te isolando, vai te deixando para o isolamento, vai te isolando, você vai achando erros e defeitos em tudo. Você tem um projeto de igreja, você tem um desejo de servir, você tem um desejo de fazer, mas tudo isso pode ser um grande laço. Irmãos, nós temos que crescer na comunhão, nós temos que crescer na oração, na palavra, nós temos que ser sensíveis, nós temos que ser quebrantados, nós temos que ser rendidos, nós temos que ser maleáveis, nós temos que oferecer ao Senhor liberdade para que Ele nos convença, para que Ele trabalhe, para que Ele nos converta, para que Ele nos transforme. Dia após dia, irmãos, Cristo sendo formado em nós, Cristo sendo formado. Então o Senhor vai visitar a sua igreja, Ele virá e visitará a sua igreja, mas quando Ele visitar? Por onde que Ele vai começar? Como que Ele vai fazer? Será que Ele vai juntar os apostatas? Será que Ele vai juntar Laodiceia e Filadélfia dentro de um mesmo caldeirão e visitar os dois? Será que vai ser uma visita generalizada? Não, irmãos. Com certeza, esses cristãos laodiceanos, eles nem vão perceber que o Senhor os visitou. Eles não vão ouvir a voz do Senhor. Eles não vão saber que o Senhor está fazendo algo. Eles nem vão sentir, diferentemente de Filadélfia. Lembre-se, depois que o Senhor fala com Laodiceia, qual é o episódio seguinte? Alguém aqui consegue lembrar? É um céu aberto. Lembra? Capítulo 4 do livro de Apocalipse, céu aberto. João viu o céu aberto e foi transportado. O Senhor disse isso para Filadélfia, que o Senhor colocou em Filadélfia uma porta aberta. Havia uma porta aberta em Filadélfia, não havia uma porta aberta em Laodiceia. Da mesma forma, irmãos, essas pessoas não vão ver esse céu aberto, não vão sentir esse céu aberto, não vão sentir esse transportar para a glória. Quando eles se derem conta, a igreja já foi há muito tempo. Aí nessa hora, irmãos, muitos vão querer fazer um avivamento, fabricar um avivamento. Muitos vão se despertar para o ministério da palavra. Muitos vão se despertar para ser um adorador. Muitos vão se despertar para a oração. A troco de quê, irmãos? A troco de quê? A igreja já foi tomada. Ela já se encontrou com os mortos em Cristo. E juntos eles foram para o encontro do Senhor. A igreja já está nos ares. A igreja já entrou para as bodas. Os cristãos estarão vivendo algo indescritível. Eles já estarão vivendo o glorioso gozo, juntamente com seu amado noivo. E aqui nessa terra, irmãos. E aqui nessa terra. Então nós precisamos saber isso, irmãos. O chamado do Senhor é agora. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Que nós avancemos no nosso conhecimento do Senhor. E que a sua palavra prevaleça na nossa vida. Em cada área da nossa vida, a palavra prevaleça. Em cada área da nossa vida, o Senhor venha triunfar. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor. Te pedimos encarecidamente, no nome do teu Filho, que o Senhor venha se revelar a nós, que o Senhor venha falar a nós. Mais uma vez, ó Deus,
Venha com a tua doce palavra, com a tua doce presença. Vem nos convencer, Senhor, dessa tão grande necessidade que nós temos de ser o teu povo e de ser a tua igreja. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Fala a tua igreja nesta hora, Senhor. Desperta o teu povo neste lugar. Senhor, nós não podemos perder o depósito que o Senhor tem feito a nós. Que haja um verdadeiro compromisso, um verdadeiro interesse, Senhor. Que nós tenhamos uma conduta coerente com aquilo que o Senhor tem falado, com a tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos aqui pela tua igreja, Senhor. Senhor, por favor, nós te pedimos em nome de Jesus, que os irmãos que têm recebido essa palavra, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, eles não venham negligenciar, Senhor. Satanás tem procurado tragar a muitos, não somente os que não vêm, mas também os que vêm, que não recebem, apenas ouvem. Senhor, como é triste ver o teu povo não receber, como é triste ver o teu povo tão distante, tão afastado de ti, como é triste ver a conduta da tua igreja no momento da palavra, Senhor. Senhor, como é triste, Senhor, quão maravilhoso seria, ó Deus, se nós tivéssemos o mesmo desejo daqueles irmãos primitivos, que eles sentavam, que eles reuniam no pórtico de Salomão, com fome, com desejo de ouvir a tua voz. Senhor, nós estamos perdendo o desejo de ouvir a tua voz, Senhor. Esta igreja aqui em Goiânia, nós estamos perdendo, Senhor. Se nós colocássemos os bancos lá do outro lado da rua, muitos se sentariam ali, ó Deus, simplesmente para dizer que marcaram presença. Senhor, restaura em nós aquela fome que nós tínhamos lá atrás, Senhor. Senhor, o Senhor não ausentou de nós, é nós que estamos ausentando de Ti, Senhor. O Senhor não se afastou de nós ainda, mas nós estamos afastados de Ti, Senhor. Senhor, dá discernimento para o Teu povo, Senhor. Dá discernimento, ó Deus, para aqueles que são maduros, para aqueles que têm se colocado como ovelhas de frente, Senhor. Dá discernimento, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Dá discernimento, Senhor. Porque nós queremos experimentar essa visitação do Senhor. E sabemos que ela não vai ser uma visitação geral. Ela não vai ser uma visitação generalizada. Esta visitação vai ser uma visitação especial do Senhor. O Senhor diz, estarão dois no campo, um será tomado e o outro será deixado. Estarão dois numa cama, um será tomado, o outro será deixado. Vai ser uma visitação especial e distinta, Senhor. Então, ó Deus, nós te pedimos mais uma vez, tem misericórdia desta igreja aqui, Senhor. Tem misericórdia desta igreja aqui, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém.